Tá. Bom, aí hoje, assim, eu estou dando prosseguimento àquele cronograma, né? Assim, essa aula era para ser uma aula depois, né? Porque tinha a prova, tá? Mas tudo bem, né? A gente vai adiantando aí as coisas, tá? Então, a aula de hoje aqui, né, é falar um pouquinho sobre aprendendo a ranquear, tá? Deixa eu aumentar aqui, ó. Tá. Então, assim, ó, a gente tem uma classe de algoritmos, né, que eles fazem o que a gente chama de learning to rank, tá? Que é assim, você, dado uma lista de recomendação, né, não é só criar essa lista, né, e mostrar para o usuário, né, mas tentar, de certa forma, otimizar como que essa lista deve ser composta pelos itens, tá, para serem recomendados, né? Então, esse Learn to Rank, né, ele faz exatamente isso, né? Ele aprende o, como ranquear esses itens numa lista para um determinado usuário, tá? Então, se dado um usuário, né, o sistema retorna itens, né, que são considerados relevantes, tá? E isso do mais relevante até para o menos relevante, né? Então, isso é feito por meio de um modelo, né, um modelo de ranqueamento, tá? Que vai ser treinado, tá, de uma maneira supervisionada, usando então um algoritmo, né, de Learn to Rank, né? Então, isso implica, né, que para cada usuário vai ser necessário uma lista de itens ranqueados por relevância durante o treinamento. Então, quer dizer, como é um aprendizado supervisionado, né, para cada usuário você tem que ter um conjunto verdade para falar assim ao quanto que um item é relevante para o usuário, tá? E aí daí o algoritmo, né, usa isso para poder fazer esse aprendizado, né, da lista para cada usuário, tá? Aí, olha só, né, comparando, né, o Learn to Rank com outras formas, tá, de criar, né, um ranqueamento, a gente tem três formas basicamente, tá? A primeira, que é o pointwise, é algo que a gente já estava fazendo, né? Então, se você tem os algoritmos lá, por exemplo, fatoração de matriz, KNN, né? Então, sim, são algoritmos que vão gerar um score para um item a partir das preferências ou histórico do usuário, tá? Então, pointwise quer dizer, ele só olha para aquele item, né? Então, olhando para aquele item que eu vou ver, né, se eu devo recomendar ou não, eu vou criar um score simplesmente olhando para ele e olhando para o histórico desse usuário. Lógico, né, que se for colaborativo, você pode calcular esse score com base nas outras interações, mas para a construção da lista de ranqueamento, né, é simplesmente gerar um score para cada item e depois ordenar, né, esses itens do maior score para o menor score, tá? Tá, então, assim, ó, produz um score para cada item, né, que daí você usa isso para ordenar os itens na lista. Então, é algo assim, ó, calcula o score para cada item e depois ordena, tá? Aí você pode pensar, né, num algoritmo que ele faz predição de notas ou gera, né, esse score para ranqueamento. No caso da predição de notas, esse score ele pode estar tem que estar, né, dentro de uma escala, tá? Por exemplo, notas de 1 a 5, notas de 1 a 10, tá? Então, a predição de notas, você tem que considerar essa escala, né? E criar um score para ranqueamento, esse score pode estar a qualquer valor, né? Que daí depois você vai usar, vai fazer uma ordenação e aí beleza, tá? Bom, aí a gente tem uma outra família de técnicas que é o pairwise. Pair, né, quer dizer pares, tá? Então ele vai comparar sempre pares de itens, tá? Então ele compara um item, dado dois itens, o primeiro item ele é mais relevante do que o segundo ou não, né?
Então, se o primeiro item for mais relevante do que o segundo, o algoritmo, né, ele vai dar um score maior para o primeiro do que para o segundo. Tá? Então, via comparações, né, de pares, ele vai aumentar ou diminuir, né, os pesos desses pares, de modo que o mais relevante deve ir mais para cima e o menos relevante deve ir mais para baixo. Tá? Só que assim, né, você tem uma questão aí do pairwise que nem sempre comparando pares de itens, você vai ter que o item mais relevante vai estar lá no topo do ranking, tá? Ele pode estar em posições para baixo, né? Mas isso não, é uma limitação, né? Então, assim, você está fazendo comparações de pares de itens, tá? Você não vai olhar a lista como um todo, tá? Então, aqui, ó, então aqui você está comparando, ó, pares de itens, tá? Então, se o item ele é mais relevante do que o primeiro é mais relevante do que o segundo, então o score aqui vai subir e o segundo vai cair, né? Tá? Então, se ele vai tentar garantir de que o primeiro item, como sendo mais relevante, ele vai ter um score maior do que o outro item. Tá? Então, otimiza a saída do modelo, o modelo que se tenha um número mínimo de inversões de itens quando comparado com um ranqueamento ótimo. Né? Então, quando você pensa num ranqueamento ótimo, né, a ideia é tentar se aproximar mais possível, né, o máximo possível, né, desse ranqueamento ótimo via essa comparação de pares de itens. E aí, por fim, a gente tem o listwise, que daí é uma visão ali mais geral da lista de recomendação. Então, dada a lista ali, né, top 10 itens que eu preciso construir para esse usuário. Então, ele daí sim, né, ele vai tentar colocar o mais relevante lá no topo, depois o segundo mais relevante como segundo, e assim por diante até o final. Tá? Então, você analisa toda a lista como um todo, né, e otimiza de acordo com a relevância. Então, vai dar mais importância para os itens no topo dessa lista, tá? E, e aí, como eu falei antes, né, tanto point-wise como pairwise não distingue onde na lista um item relevante vai estar posicionado, tá? Bom, aí, ó, tem alguns exemplos aqui de modelos conhecidos, tá, na literatura para cada uma dessas famílias, tá? Então, por exemplo, para pointwise, a gente já viu o Matrix Factorization, né, fatoração de matriz, a gente viu também o SVD++, tem, né, esse word hack também aqui, tem o Factorization Machines, que a gente vai ver, tá, baseado em contexto, e outros modelos, tá, aí tem KNN, User KNN, tá, então todos esses modelos aí de predição de notas, né, de calcular score individual para cada item, estão nessa família aí de pointwise. Aí, a gente vai ver hoje mais a fundo, né, o BPR, tá, como pairwise, mas tem outros também que são pairwise, né? Tá? Tem esses três aí, tem outros também. E o listwise também tem um monte, né? Tem esse coffee rank, list rank, basicamente esses, que nem por exemplo aqui o TF-MAP, né? Eles pegam uma métrica de ranqueamento, tá? Por exemplo, o MAP, o NDCG, tá? Então essas métricas que dão um valor de acordo com a posição do item relevante, né, na lista. Eles pegam essas métricas, aí fazem aplicam uma derivada, né, nessas métricas e aí gera lá uma função para fazer a otimização, né, do rank a partir da métrica ali de ranqueamento, tá? Então, assim, a gente não vai ver em detalhes, né, esses algoritmos listwise, mas é importante saber só que eles existem, né, e que podem ser usados aí para fazer esse ranqueamento também, tá? Então vamos lá, né? Vamos começar aqui com o BPR.
O BPR ele foi proposto em 2009, pelo Stephen Randall, né, e entre outros autores também, tá? É um modelo, né, um algoritmo bastante famoso, tá, de recomendação. O que é interessante aí desse modelo é que ele pode ser acoplado com outros algoritmos de recomendação, né? O BPR por si só é como se fosse um arcabouço, tá? Que você acopla ele, por exemplo, ao fatoração de matriz, ou ao KNN, ou algum outro algoritmo, tá? E aí ele vai aplicar essa ideia de comparar, né, pares de itens e usar o algoritmo de recomendação, tá? Junto, né? E aí fazer a otimização dos parâmetros a partir dessa comparação dos itens, tá? Então vamos ver aí em detalhes, tá, esse algoritmo. Então, assim, a primeira coisa é que ele define três regras básicas, tá? Então, a primeira delas é a totalidade. Então, para todo item I e J, né, se I é diferente de J, então ou o I vai ser preferível ao usuário U do que o J, ou o J vai ser preferível ao usuário I, tá? Então, essa sinal, né, de maiorzinho U aqui, a gente fala assim, que está do lado esquerdo é preferível ao usuário U, né, do que o que está do lado direito, tá? Então, se eu tenho aqui o I maior o J, quer dizer que o item I, o usuário prefere o item I do que o item J, tá? E aí, logicamente, né, que isso daqui, nessa propriedade de totalidade, o I tem que ser diferente de J, tá? Então, se o I é diferente de J, ou o usuário gosta mais do I do que do J, ou gosta mais do J do que do I, tá? Aí, paralela a isso, né, você tem a antissimetria, né? Então, para todos os pares de itens I e J, se I é maior do que J e J é maior do que I, então, consequentemente, o I é igual a J, tá? Então, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, para dois itens diferentes. E a transitividade, né? Então, se você tiver três itens, I, J, K, e aí eu tenho I maior do que J e J maior do que K, então I é maior do que K. Tá? Então, o I gosta mais do o usuário gosta mais do I do que do J, mas ele gosta mais do J do que do K. Então, consequentemente, ele gosta mais do I do que do K. Tá? Beleza. Bom, a gente vai usar o BPR sempre, ou na maioria das vezes, tá? Com um feedback implícito, tá? Assim, eu estou falando do original, né? Do modelo original, né? Que foi proposto lá em 2009. Lógico que depois teve muitas outras mudanças, né, nesse algoritmo, mas originalmente era simplesmente dados implícitos, quer dizer, o usuário viu ou não viu um determinado item, tá? Então, isso implica, né, que a gente não tem um feedback negativo na base, tá? A gente só sabe que o usuário ou ele visitou um item ou não, ou teve uma interação ou não teve uma interação, tá? Só que aí assim, quando o usuário não visita um item, quer dizer, não interage com esse item, isso quer dizer o quê, né? Pode ser três coisas. Pode ser que ele não tenha visto o item, pode ser que ele tenha visto, mas não se interessou, ou pode ser que ele viu, se interessou, mas ainda não comprou ou não interagiu com esse item ainda, tá? Então, assim, assim, é o que acontece na prática, né? Então, você vê um item no catálogo, ou você clica nele, ou você olha e não se interessa, ou você olha, se interessa, mas fala, depois eu vejo, né? Depois eu entro lá para ver, tá? Então, é o que acontece realmente ali na prática com os usuários, né? Mas em qualquer um desses três casos,
O modelo BPR, né, ele tem uma suposição, né, ele assume que se um item for interagido pelo usuário, ele é preferível do que qualquer outro item, inclusive se esse outro item tiver, né, em qualquer uma dessas três possibilidades aqui em cima, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um item I, o usuário interagiu. Um item J, o usuário se interessou, mas não acessou. Ainda assim, o I é maior do que o J, para esse usuário U, tá? Então, assim, o J ele pode estar em uma dessas três possibilidades aqui em cima. Não importa. Se o I for interagido e o J não, o I sempre vai ser preferível do que o J, tá? Então, olha aqui, ó, eu posso ter, por exemplo, um item não observado. Então, o usuário não viu esse item. A partir do momento que ele viu esse item, ele pode ir lá e interagir, ou ele pode não interagir, tá? E aí, então, assim, a ideia do BPR é sempre comparar esse cara aqui, tá? Com qualquer uma dessas três, ó, essa ou essa, tá? Então, você sempre vai, a gente vai, sempre vai usar, esse aqui vai ser o I, tá? E esse aqui vai ser o J, ou aqui, tá? Então, é sempre, então um I é maior ou igual a J, maior do que o J, na verdade, né? E o J pode estar numa dessas três possibilidades, só que o I sempre vai estar lá em cima onde o usuário tenha interagido, tá? Então tem que ter uma interação, né, do usuário para falar que é o meu item I. O resto, né, é o J e aí ele vai fazer sempre essa suposição aí, tá? Então está aqui, ó, a gente define que um item que foi interagido, né, visitado, comprado, etc., é sempre mais atrativo do que um item que não foi visto, seja porque o usuário não viu, porque ele viu, mas não se interessou, ou porque ele viu, se interessou, mas não acessou ainda. Bom, com base essa suposição, gente, o BPR ele primeiro constrói uma tabelinha, né, que relaciona, né, os itens entre si, tá? Isso, e essa tabela aqui é sempre, né, personalizada, né, para cada usuário, tá? Então, por exemplo, né, o usuário, você tem aqui 5 filmes diferentes, tá? E o usuário, ele viu, né, esse o Arrival e esse Secret Life of Pets, tá? Esses dois aqui, tá? E o resto, ele não viu ainda. Então, você constrói essa tabela, né, relacionando, né, todos os itens entre si, tá? E aí ele coloca aqui por exemplo, o maisinho, quer dizer que o que está na linha, né, que é o arrival, ele é mais relevante para esse usuário do que o RO, que é o Rogue One, tá? Por quê? Porque o usuário viu o A, mas não viu o RO, tá? Então, o maisinho aqui significa assim, o que está na linha é preferível do que o que está na coluna, tá? E o negativo é o contrário, né? Quer dizer que o que está na coluna é preferível do que está na linha, tá? E a interrogação quer dizer que não tem como você assumir nada, né? Então, por exemplo, entre RO e FC, eu tenho aqui, né, o RO está aqui e o FC está aqui. Os dois não foram vistos pelo usuário. E aí, com base nisso, não tem como você inferir nada, né? Você não consegue distinguir se um é mais relevante do que o outro, tá? É lógico, né? Depois, assim, dá para fazer algumas coisas a mais, tipo, pensar em metadados, até pelo próprio histórico do usuário, mas, assim,
como eu falei, né, a gente está vendo aqui o modelo original, né? O original, ele sempre vai assumir, né, que dado um par de dois itens, né, um é sempre visto, um é visto e o outro não é visto, tá? Para fazer depois a otimização, tá? Tudo bem até aí? Beleza. Até que tudo bem. Beleza. Então, então, como eu falei, né, o BPR ele pode ser usado com diversos modelos de recomendação, tá? Que nem eu falei antes, tá? A fatoração de matriz tem o Funk SVD, né? Tem MF, tem o item KNN, tá? Tem o Factorization Machines também, que eu vou falar depois, né? Mas assim, o que é importante a gente saber, né? Que você vai ter essa ordem de preferência dos usuários. E o Theta, que é esse cara aqui, ele é dependente do modelo de recomendação que você vai acoplar ao BPR, tá? Então, se eu estiver usando BPR com o fatoração de matriz, MF, tá? O Theta, ele é um conjunto de parâmetros relacionados com o MF, que é a matriz P, a matriz Q, o viés, né, dos usuários e o viés dos itens, tá? Se eu estiver trabalhando lá com algum outro modelo, né, meu θ vai ser os parâmetros, né, associados àquele modelo, tá? No MF, por exemplo, né, que a gente viu lá, né, tem lá parâmetros ali, tipo, tem a matriz o W, o H, né, enfim. Então, assim, são parâmetros definidos lá pelo modelo de recomendação, tá? O θ que a gente fala aqui, né, estão associados então a cada um desses modelos, tá? Bom, então agora aqui a gente vai começar, gente, a modelar um pouco, tá? Eu vou falar um pouquinho, né, como que foi gerada, né, como que a fórmula lá final, né, do BPR foi encontrada, né? Eu acho que isso é interessante, né, para a gente entender um pouco lá de como que foi modelado tudo isso. Na prática, você pega lá o algoritmo, ou pega lá a função de custo lá, né, resultante, e aplica ali no teu modelo, né? Mas acho que é interessante a gente ver como que isso foi gerado, né, para chegar naquilo, tá? Então, assim, a ideia é o quê, né? A gente vai encontrar, o que a gente quer, né? A gente quer encontrar um modelo, como eu falei, né? Esse θ aqui representa os parâmetros do modelo, né, que a gente quer, tá? Que nem MF, por exemplo, tal que exista uma alta probabilidade de ele produzir um ranqueamento perfeito para os usuários, tá? Então, pela probabilidade condicional, né, o que a gente quer, né? A gente quer encontrar qual que é a probabilidade de eu encontrar esse modelo, tá? Dado que, né? Então, probabilidade condicional, dado que eu sei que existe esse ranqueamento, né? Eu sei que existe essas preferências, né? Esse modelo de preferências do usuário, tá? Então sabendo que eu sei que existe, né? Então, dado um usuário, eu sei que ele vai preferir um item do que o outro, né? Quando colocado dois ali para ele avaliar, eu quero criar um modelo para fazer essa predição, né? Para ele informar que esse item é melhor do que esse outro e vice-versa, tá? Então, para isso, né, a gente vai aplicar o teorema de Bayes, né? Então, se eu tenho um AP de θ dado o ranqueamento, isso aqui eu posso fazer que é o P do ranqueamento dado o θ, né, vezes o P do θ, tá? Que é exatamente isso daqui, tá? Então, aplicando o teorema, né, eu chego nessa equação, né, que é o quê, né? Quero encontrar, calcular, né,
Eu vou assumir que o modelo já existe, tá? Tá aqui, né? O modelo aqui, estou assumindo que o modelo já existe, eu quero encontrar a probabilidade, né, desse ranqueamento, tá? E isso multiplicado pela probabilidade do modelo existir por si só, tá? Beleza. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é com isso daqui, né? Essa parte aqui da probabilidade do modelo existir por si só, tá? Para isso, o PPR, né, ele tem que partir de algum princípio, né? Então, assim, como é que eu construo um modelo lá do zero, né? Então, assim, é mais ou menos o que a gente fez lá com a fatoração de matriz, né? A gente criou as matrizes, né? P, Q, BU, BI, né? E fez uma inicialização, não exatamente aleatória, né? A gente usou a distribuição normal, né? Então é exatamente isso que ele está fazendo aí, tá? Então ele fala que esse P de θ é uma distribuição normal, tá? Só que aqui ele fala, né, que ele é centrado em zero, né? Então uma distribuição normal lá, onde aqui está o zero, né? E aqui você tem a probabilidade. Aí os elementos têm maior probabilidade, com maior probabilidade eles estão próximos aqui de zero, tá? Com menos, ah, mais ali, né? Em torno de zero, quer dizer, tá? E ele calculou dessa forma, né? Isso daqui é uma fórmula que fala que é uma distribuição normal multivariada e ela é também isotrópica, né? Isotrópica quer dizer, o que quer dizer isotrópica? Não lembro agora. Mas é uma regrinha lá que fala assim, tem uma coisa, né, que a matriz, a matriz, né, você tem os parâmetros, né, dessa matriz, eles são independentes entre si, por isso que ele fala isso daqui, né, que você multiplica lá pela matriz identidade, né, então quer dizer, você não tem associação, né, de um parâmetro com o outro, tá? Enfim, você chega numa distribuição normal, tá, para esse modelo. Isso daí aí também é importante, porque depois ele vai ser usado para aplicar a regularização, tá? Então, esse valor aqui desse lambda, ele é usado depois, assim, como tem o E menos ou alguma coisa lá com lambda, né? Quanto maior esse valor de lambda, ele vai dar menor peso para os elementos, para os valores, né, desses parâmetros mais altos, né? Então, assim, é inversamente proporcional, né? Então, se você coloca lá uma inicialização para um desses parâmetros, um valor muito elevado, depois ele vai penalizar mais, né? Se você coloca um valor, atribui um valor menor, né? Ele vai dar mais importância, tá? Então, é uma questão de regularização que depois isso aí é aplicado lá na otimização, tá? É um modelo lá de regularização, a ideia da regularização, tá? Enfim, falei tudo isso assim, mas é só para a gente começar exatamente, a partir de um certo start point ali, né? Tá? Bom, aí, ó, olha só, essa segunda parte, tá? Que é P de preferência dado o que existe, né? O modelo, tá? A gente pode expandir isso para todos os usuários, né? Então eu aplico aqui um produtório, tá? Para todos os usuários, tá? Então esse produtório aqui de P preferência dado o θ vai ser o quê? Vai ser a preferência do primeiro usuário, dado que eu tenho um modelo, vezes a preferência do segundo usuário, dado que eu também tenho esse modelo, até o usuário final, tá? Aí, olha só, a, a gente vai transformar esse produtório aqui, né? Assim, primeira coisa, né? Eu tô para todas essas Pzinhas que estão aqui, eu estou assumindo
que o meu modelo já existe, tá? Quer dizer, que eu já tenho um modelo lá de ranqueamento, tá? Eu só que é, por exemplo, a faturação de matriz, né? Então, o que que eu vou fazer, né? Então, eu vou fazer assim, eu vou mudar um pouquinho esse produtório, tá? Ao invés de eu varrer todos os usuários, eu vou construir um conjunto DS. Esse conjunto DS, ele é exatamente aquela matriz que relaciona os itens entre si, tá? Que é exatamente essa daqui, né? Ó, essa matriz aqui, tá? Então essa matriz aí eu vou chamar de DS, tá? Lógico, né, que cada usuário vai ter a sua, tá? Mas DS seria o total, né? Mas assim, eu vou pegar uma tripla, quer dizer, eu vou pegar um usuário, um item I e o item J desse conjunto. E aí, dado um usuário, né, eu vou pegar sempre como um item I o item que o usuário interagiu. E como J, um item que o usuário não interagiu. Tá? E aí, usando essa ideia, né, eu tenho isso daqui, né? Como o item I foi visto e o item J não foi visto, eu altero essa formalização, né, para isso daqui, né? Porque, beleza, eu tenho um item I conhecido, um item J desconhecidos. Como o BPR assume que o I é relevante em relação ao J, eu já posso colocar assim, né? Então, o I ele vai ser melhor, né? Vai ser mais relevante do que o J, tá? Tudo bem? Tá aí? Tá? Bom, beleza. Tá, então assim, vamos lá. Agora, olha só. Continuando, então, né? Então, isso aqui é o que a gente tem, né? O I é visto, o IJ não foi visto. Então, o I é melhor, né? É preferível do que o J, tá? Aí, olha só, né? O meu θ, eu estou assumindo, né? Tem aqui a parte aqui da condicional, né? Eu já estou assumindo que o θ existe, né? Quer dizer, que o modelo existe, tá? Então, sabendo que o modelo existe, eu posso usar ele para encontrar o score do usuário para o I e do usuário para o J, tá? Que é exatamente o R que está aqui, né? Tá? O R do UI, o R do UJ, tá? Então, de novo, né, assumindo que o modelo existe, né, então eu tenho, né, disponível alguma forma, alguma coisa que eu consiga encontrar uma predição ou um score para um item. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com a fatoração de matriz, né, acoplada ao BPR, o R de UI vai ser o quê? Vai ser o MI vezes o BU mais o BI mais o PU-QI transposto, né? Que é a fatoração de matriz tradicional, tá? E aí, eu vou usar o modelo, né, para encontrar uma nota para o R, para o item I, fazer a mesma coisa para o J, tá? E como eu tenho isso daqui, né, que o I ele é preferível ao J, então, quando você faz RUI menos RUJ, esse valor tem que ser maior do que zero, tá? Então, quer dizer, o I tem que aparecer antes do J, né? O score do I tem que ser maior do que o score do J, porque eu já estou assumindo que como o I foi visto, o J não foi visto, o modelo ele tem que dar um score maior para o I do que para o J, beleza? Então, eu faço essa mudança aqui, né? Então, agora eu estou trabalhando com P de RUI menos RUJ, onde o R é calculado via modelo, né, que você vai usar, tá? E isso tudo tem que ser maior do que zero, tá? Bom, só que olha só, né? Isso daqui, gente, falar que P
de R, o I menor do que R, o J maior do que zero, ele vai ser verdadeiro ou vai ser falso, né? Tá? Ou vai ser 1 ou vai ser 0, né? Ou vai ser verdadeiro ou não vai ser verdadeiro, tá? Isso daí é o quê, né? Então, a gente chama isso de função Hillside, né? Quer dizer, ele é como se fosse um classificador binário, né? Ou vai ser 1 ou vai ser 0, tá? Então, se o I de fato for melhor do que o J, né? Ele vai dar 1, tá? 0 caso contrário. E seria algo assim, né? Ou vai ser 0 ou vai ser 1, tá? Qual que é o problema disso, né? O problema é que essa função ela não é diferenciável, tá? Você não consegue aplicar, por exemplo, as derivadas para poder fazer a otimização dos parâmetros. E como tem esse salto aqui, né, ó, daqui para cá, né, uma função para ela ser diferenciável, ela tem que ser contínua, né? Então você não consegue aplicar a derivada aí nesse tipo de função. Então, para isso, o que o BPR faz, né? Ele simula essa função Heaviside, ou aproxima nessa função Heaviside, por meio da própria função sigmoide, né? Então, a função sigmoide, né, ela é isso daqui, né? F de x é igual a 1 sobre 1 mais z elevado a menos x, tá? Isso aqui é a função sigmoide. Só que aqui esse menos x, né, é exatamente o RUI menos o RUJ, né, que a gente tinha antes, tá? Então, voltando aqui, né, então a partir disso, a gente transformou para isso, tá? Usando, né, o modelo, né, de ranqueamento. E aí disso a gente aplica a função sigmoide, tá? Do RUI menos o RUJ, tá? Que é exatamente, então, esse resultado que está aqui, tá? Aí agora sim, né? Agora com essa função sigmoide, como ela é contínua, tá? Que é isso daqui, ó, tá? A gente consegue aplicar depois as derivadas, tá? Então vamos lá, né? Agora vamos juntar tudo, né? Então o que a gente quer, ó? Então voltando lá para a função original, né? Então a gente separou, né? Fez o P de θ sozinho, depois fizemos o P de preferência dado o θ, tá? Então, voltando, né, para a multiplicação, né, anterior, o que a gente quer fazer, né? A gente quer encontrar um conjunto de valores para os parâmetros do modelo, tal que essa probabilidade aqui seja a máxima possível, tá? Então, a gente quer encontrar valores para esses parâmetros, né, para a matriz P, Q, B e etc., de modo que quando a gente colocar isso no, no modelo aqui de preferência, né, e no modelo aqui do θ, tá, o resultado seja o maior possível, tá? Bom, então, dado isso, né, a gente vai ter que fazer algumas mudanças ali, tá? Então, dado isso daqui, a gente vai, primeira coisa, usar o LN, né, que é o logaritmo natural, tá? Já vou falar, né, o porquê disso, tá? Mas assim, o que vai acontecer quando a gente coloca o LN ali ao redor do P, tá? Que nem tá aqui, né? Ó. A gente colocou o LN, né, o logaritmo, usamos um log lá para essas probabilidades, tá? Então, fazendo isso, né, isso aí vai levar. Então, eu estou substituindo, né, esse P aqui por isso daqui, tá? Então, isso daqui é isso, e essa parte aqui é isso daqui, né? Tá? Que a gente encontrou, né, anteriormente, tá? Então, repare que aqui tem a subtração, né,
do R e o I com R e o J, tem a função sigmoide, aqui eu tenho o produtório, né, dos usuários e os pares de itens, e aqui eu tenho a normal, né, a distribuição normal para o modelo, tá? Bom, então o, o efeito de usar o LN nessa formulação, tá? É o que, né? É a gente poder aplicar uma propriedade de logaritmos, tá? Que é essa, né? Se eu tenho ln ou log, tá? De A vezes B, vai ser o log de A mais o log de B, tá? Então, por isso que ele colocou o ln, né? Por quê? Porque daí a gente consegue separar, né? Aquelas multiplicações, tá? Então, isso daqui que a gente tinha antes, eu consigo mudar para um somatório, né? Então, aqui, ó, ao invés de fazer ln daquele produto, eu faço ln, uma soma, né, de ln's, né? Tá? Então, aqui eu tenho a soma aqui da primeira parte, mais o ln lá da parte lá da norma, né? Da normal, né? Distribuição normal, tá? Então, é simplesmente para poder aplicar essa propriedade aqui que foi incorporado ln, tá? O logaritmo, tá? Para poder separar esse produtório, né? E esse produtório aqui, ó. Tá bom? Bom, aí vamos continuar, né? Então, com isso que eu já tenho, eu posso simplificar um pouco mais, né? Porque o ln, né? ln é como se eu tivesse log com base e, né? Então, é o logaritmo natural, tá? Então, ln, e aí se eu tiver, por exemplo, log 10 sei lá, né, de, de 10 elevado a x, isso daqui é x, né, porque essa base, ela corta com essa daqui, né, e vira só x, tá? Então, exatamente aqui, né, então, ln daqui a base e, de e elevado a menos alguma coisa, é só o que está no expoente, é isso daqui, tá? Então, onde eu aplico isso, né? Eu aplico exatamente nessa parte aqui, ó. Nessa parte, né? Tá? Então, vai ficar só ln disso, né? Da raiz, tá? Que é isso daqui, tá? Então, isso aqui continua. E o ln de... Então, isso daqui ficaria ln de raiz de 1/2π, né? Mais ln de E menos 1/2, θ, e aqui assim, tá? Então, a gente manteve isso aqui, né? E essa parte aqui ficou menos 1/2, né? Lambda θ, assim, né? Tá? Que é essa outra parte que está aqui. Tá? Beleza? Aí, com isso daqui, né? A gente pode fazer o que além disso, né? Então, assim, a gente pode simplesmente eliminar essa parte, porque é uma constante, tá? Isso aqui não vai fazer diferença na otimização. E esse lambda que está aqui, né, é um hiperparâmetro, né? Isso aqui um valor, uma constante que você vai acoplar lá. Então, você pode falar assim, eu posso fazer aqui meu lambda é igual a lambda sobre 2, tá? E aí você simplesmente corta esse meio que está aqui. Então vai ficar assim, né? Então eu eliminei isso daqui, tá? Mantive essa parte aqui que é importante, tá? E mantive também essa outra partezinha aqui sem o meio, né? Que acabou ficando, então, esse negócio, tá? Então isso daqui é a função, né? A função de custo lá do BPR, tá? Repare que ela independe, a princípio,
do modelo de ranqueamento que você está usando, né? Então, MF, Factorization Machines, entre outros, porque na verdade o que muda é o conjunto θ, né? E aí, então, na verdade, o que que é, né? Você pegar do conjunto DS, né, daquela matriz que correlaciona itens entre si, você vai pegar um usuário, vai pegar um item que ele viu e um item que ele não viu, aplicar o modelo para gerar o ranqueamento para o I, um score, né, para o I e para o J, tá? Aplicar na função sigmoid, tá? E aí a ideia é você o quê, né? É você maximizar tudo isso, tá? E aí uma vez que você maximiza tudo isso, para fazer isso, né, você altera os valores do θ, que é o que o argmax te fala, né? Assim, ó, me retorne o θ, um conjunto de θs, tal que eu consiga, que eu maximize o que está desse lado aqui, né? Que está nisso daqui, tá? Bom, então assim, o critério de otimização, né, do BPR significa que a gente quer encontrar um conjunto de parâmetros θ de modo, né, que a expressão retorne o maior valor possível, tá? Então foi o que eu acabei de falar. Ainda, em outras palavras, né, a gente quer maximizar a probabilidade do sistema retornar uma ordenação, né, que eu chamo lá de maior U, né, que satisfaça, né, todas as preferências de todos os usuários, tá? Então, a gente quer maximizar essa probabilidade, né, que por meio desses cálculos, as mudanças que a gente fez, chegou nisso, tá? E isso para todos os usuários, né? Porque tem aqui, né, conjunto de todos os usuários, tá? Bom, beleza. Então isso daqui é o que você vai encontrar, né, como função de custo, né, que vai ser usado lá no algoritmo em si, tá? E aí o que que a gente precisa fazer, né? A gente vai usar isso para otimizar os parâmetros. E para fazer essa otimização, você tem que aplicar. A gente vai fazer isso no gradiente descendente, né? Aquele algoritmo, né, de gradiente descendente que a gente estava usando lá no MF, por exemplo, tá? Então, o gradiente, né, da própria função BPR, né, disso daqui, tá? É isso daqui, né? Tá? Então, é isso daqui, ó, tá? Repare que ainda eu tenho que aplicar essa derivada em relação aos parâmetros específicos do modelo, tá, que eu estou usando, mas uma vez que você faz isso, você incorpora nessa multiplicação, né, porque isso daqui é a derivada dessa parte interna, né, da função de custo, né, e, e essa parte aqui essa segunda parte que está aqui, tá? Então, que tem que ser. Bom, uma vez que você determina isso, né, você usa isso no SGD, né, no algoritmo de gradiente descendente, para otimizar, né, dar um novo valor para cada parâmetro θ a partir do seu anterior, mais uma taxa de aprendizado, né, vezes o que você vai encontrar, né, com essa parte aqui de cima. Tá? Então, assim, a ideia é exatamente igual lá da faturação de matriz, tá? Então, lá o que a gente fez? A gente construiu um modelo, aí aplicamos ele numa função, né, de custo, né, no caso foi o RMSE, aplicamos lá as derivadas para cada parâmetro do modelo e aplicamos no algoritmo para ajustar cada parâmetro. Aqui é exatamente igual, né? Aí a gente vai fazer isso agora para cada parâmetro do modelo, tá? Então, olha só, esse aqui é o algoritmo do SGD, né, do aprendizado, tá? Então, basicamente, é inicializar o θ pela normal, né, conforme a gente viu lá antes, tá? Aí a gente vai pegar uma tripla,
de um usuário, um item I conhecido e um item J desconhecido, tá? E aí vai aplicar o ajuste de cada parâmetro do modelo, tá? Com base nessa fórmula que está aí, que a gente tem que encontrar ela, tá? Onde esse x que está aqui, né, é uma simplificação, né, que é o RUI menos o RUJ, tá? Bom, vamos lá, né? Então, vamos fazer aqui, no caso, como se fosse a fatoração de matriz, tá? Então, se eu quero fazer BPR com fatoração de matriz, né? Eu vou ter o meu modelo de fatoração de matriz, tá? Que é isso aqui que a gente já viu, né? Então, média global, mais viés do usuário, mais viés do item, mais multiplicação da linha da matriz P pela coluna Q, tá? De fator latente, né? E aí a gente precisa, dado isso daqui, né? A gente precisa calcular essa derivada em relação a cada parâmetro aqui de cima do meu modelo. Porque daí depois esse negócio aqui vai ser acoplado a essa parte aqui, ó, tá? Do aprendizado. Então, e olha só, né? Quando a gente substitui isso por isso e isso daqui também por isso, vai ser algo assim, né? Ó, então eu vou ter mi mais bu mais bi mais o F aqui, né? PUF vezes o QIF. Então, isso daqui é o R e o I, né? Aí tudo isso vai ser menos Mi de novo, menos BU, menos BJ, tá? Que eu estou pegando aqui, né? O BJ, o R e o J, menos somatório de PUF vezes o QJF, tá? E aí, olha só, né? Eu posso cortar esse Mi com esse Mi. Esse BU é igual, né? Também posso cortar, tá? Então, o que que me sobrou, né? Sobrou como parâmetros, né? O BI, que é esse. O BJ, que é esse cara aqui. O PUF, o QIF, tá? E aqui eu já peguei o PUF, né? E aqui eu tenho o QJF, tá? Que é exatamente, então, o meu conjunto de parâmetros, né? Do θ, tá? Que é o que a gente vai usar lá no BPE, tá? Bom, então, dado esse conjunto de parâmetros, né? Esse θ que está aqui, aí aplicando as derivadas, né, parciais, tá? Isso daí eu vou passar, né, não vou, né, não precisa explicar isso aqui, né? Então, se o θ for BI, né, então aplicar a derivada em relação a BI, derivada parcial em relação a BI, vai me dar 1. Se for BJ, é menos 1, né? Então, tem todos os casos aqui, tá? Isso quer dizer que, se eu pego a Estou aqui, né? Estou no meu algoritmo, né? Então eu vou lá, obtenho um valor, uma tripla, tá? O usuário I e J. Aí, essa linha 5, pessoal, essa linha 5 aqui, ela vai ser expandida para uma, duas, três, quatro, cinco linhas diferentes, tá? Então uma linha só você vai transformar em cinco linhas, né? Que é exatamente, né? Tá? Se o θ for então, quer dizer, para BI, né? Então, BI vai ser o quê? O valor de BI anterior, tá? Olha só aqui, ó. BI é o valor de BI anterior, mais uma taxa de aprendizado, que é o alfa, vezes o E aqui, né? Que é o sigmoide, né? Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Opa. BI, mais uma taxa de aprendizado,
vezes o E, né, de menos x, u e j. Eu não lembro agora. É isso. Menos isso. E aqui 1 mais e elevado a menos x, u e j, tá? Vezes, tá? Aí, ó, daí essa parte aqui é que a gente vai substituir por 1, né? Que é esse 1 aqui, ó. Então, esse negócio todo vira 1 para esse cenário onde eu estou trabalhando com o BI, tá? Aí mais o lambda vezes o BI, né? Que é a regularização, tá? Cadê? Aqui, ó, que é isso daqui, ó, regularização, tá? Então você vai fazer isso para o BI, vai fazer para o BJ, vai fazer para o PUF, vai fazer para o QIF, QJF, tá? Então, para cada valor desse aqui, né, você vai ter uma fórmula diferente aqui, como a gente fez para o BI, tá? E aí é só incorporar, né, essas 5 formulinhas diferentes no algoritmo, tá? Rodar por um número de interações, né, até que você chegue, né, no modelo treinado, tá? E aí que depois ele vai fazer o ranqueamento, tá? Entenderam, gente? Beleza? Alguma dúvida? Apesar de tudo isso, professor, para a gente estar falando de uma coisa que parte do teorema de Bayes, a gente ainda pode assumir que ele é naive, assim, que ele é ingênuo por conta das probabilidades condicionais ou não? Ou ele não tem esse rebote igual, sei lá, o modelo de classificação naive Bayes tem? Ah, não sei, cara. Não sei dizer, não. Você diz assim, em relação a Naive, né? Quer dizer, você está falando em relação à independência dos parâmetros ou alguma outra coisa? Não, é que, por exemplo, o teorema de Bayes, quando a gente fala da IA mesmo, não necessariamente de classificação, a gente fala que ele é ingênuo porque ele assume que a probabilidade condicional ela é verdadeira para o todo, né? E Hum, aqui a gente trabalhou bem mais em cima do próprio teorema e das próprias coisas que a gente falou para chegar aqui no BPR. O senhor partiu lá de teorema de Bayes e chegou aqui, mas assim, eu acho que ainda é Naive, né? Porque você está assumindo nessa a parte da probabilidade condicional, ela é válida para todos os usuários, né? sim. Então, é que assim, eu não sou da área de IA, né? Então, assim, eu simplesmente Uhum. estudei a parte de Bayes aí para BPR, né? Então, acho que Sim, você sim. saberia me dizer melhor o que que. Não, mas eu Ah, diria que então. sim, eu diria que sim, pela mesma afirmação, sabe? Tudo que É, parte de uma é, probabilidade condicional não tem como, porque ele assume, ele tem que assumir, senão ele não tem o que trabalhar. Então, aham, cai no mesmo, vamos dizer assim, o mesmo contraponto do uso como metodologia, né? sim, sim. É. Bom, beleza. Aí, olha só, né? Assim, aqui é mais para poder mostrar a visão geral, tá? Então, ó, a primeira coisa é inicializar os parâmetros, né, do modelo, tá? Então, inicializar os viés, os fatores latentes, tá? E esse criar aqui as amostras, que é aquelas matrizinhas, né, de comparar um item com o outro, tá? Aí a segunda fase é o treinamento, tá? Então, para um número certo lá de interação, você vai fazer o quê, né? Você vai pegar uma amostra, né, uma tripla UIJ, tá? E aí vai calcular, né, esse step que está aqui, né, seria o quê? Encontrar fazer tudo aqueles processos, né, de calcular lá os scores, né, do I e do J, né, aí fazer a atualização dos bias, fazer a atualização dos fatores latentes, né, que é o P, o F, o QI e o JF, né, e aqui também, né, do IJF, tá?
QIF, QIF, QJF, tá? Aí, por fim, calcular aqui a perca, né? Assim, para cada item, né? Você vai calcular a perda e, com base nisso, fazer os ajustes, né? E essa parte aqui, então, né? Vou pegar um usuário e, dado esse usuário, eu vou pegar um item positivo e um item negativo, né? Quer dizer, um item interagido e um item não interagido, tá? Geralmente, isso daqui ele é feito aleatoriamente, tá? Se você, inclusive lá na implementação, eu vou mostrar que para cada iteração dessa aqui de cima, ele faz um embaralhamento, né, do conjunto de dados para evitar de pegar sempre a mesma sequência de usuários, tá? Porque isso pode dar overfitting, pode prejudicar. Então, ele faz essa aleatorização, né, dos dados lá para poder pegar triplas, né, de U e UJ sempre diferentes uma das outras, né? Tá? Bom, deixa eu só mostrar aqui então, ó, a implementação. Então, aqui eu estou usando aqui a base normal ali da Movilins, tá? Eu tenho aqui os IDs do usuário, dos itens, as notas, tá? Mapeamento normal ali dos IDs. Aí vamos lá para a parte que interessa, ó. Aqui, né? Divisão, né, da base, treinamento e teste, tá? E essa função aqui, ó, olha só, ela faz a função draw, né, que é a função para pegar a tripla, né, de um usuário I e J, tá? Então, aqui eu estou fazendo uma vez só, tá? Colocando num dicionário, tá? Porque como essa função draw, ela é chamada em cada interação para todos os usuários, né? É uma função que ela é extremamente usada, né? E aí ela tem que ser muito rápida. Então, eu coloco tudo isso daqui para um dicionário, né? Onde, dado um usuário, eu consigo pegar quais foram os itens que ele interagiu e quais itens ele não interagiu, tá? E a partir daí, né? Então, dado aqui um usuário, eu pego aleatoriamente um item daqueles que ele viu e um item daqueles que ele não viu. E aí eu retorno o parzinho, né, do item visto com o item J não visto, tá? Bom, e aí aqui eu tenho o aprendizado, né, do BPR, ó. Então, primeira coisa, né, eu tenho um for aqui, mais for aqui, né, que é o número de interação. Olha só, essa função aqui é para você, que foi o que eu falei, né? Ele faz uma aleatorização da ordem dos usuários da base, tá? Para evitar de dar overfitting. E aí ele percorre todos esses usuários, tá? E aí para cada usuário, ele vai chamar a função draw para pegar um item visto e um item não visto, tá? O X é a subtração, né? Do score que foi calculado pelo modelo pro item I, menos do item J, tá? Que é exatamente isso daqui. Aí aqui eu coloco aqui o função sigmoide e tal, né? E aqui eu começo a fazer os ajustes, né? Ó, então, do bias do I, tá? Que é o valor antigo dele, mais taxa de aprendizado, vezes o E lá, né? Menos a regularização, né? E do J, e depois aqui dos fatores latentes, né? Que é da P, o Q de I e o Q de J, tá? Então, assim, é bem simples, né? Depois, assim, o aprendizado, né? Então, você roda isso um conjunto de vezes, tá? Aqui eu estou rodando para 29 iterações. Aqui, esse aprendizado, ele tem que ser crescente, né? Como eu mostrei lá na fórmula, né? É argmax, né? Então, a ideia é você tentar maximizar
essa probabilidade. O que quer dizer esse maximizar, pessoal? Quer dizer que dados dois itens, tá? O R, o I menos o R, o J, o que a gente quer? Por que maximizar, né? Porque você quer, como esse aqui ele é relevante e esse daqui ele vai ser não relevante, você quer que na lista top N, o I apareça aqui em cima e o J apareça lá embaixo, ou nem apareça, né? Apareça mais para baixo possível, tá? Então, calculando o score desse menos esse aqui, tem que dar um valor o mais alto possível, tá? Então, por isso que é maximizar, né? Você quer aumentar essa diferença entre o item I conhecido, relevante, com o item J desconhecido. É isso que esse gráfico aqui tá me mostrando, né? Esse gráfico aqui ele mostra o erro, né? O erro, ó, cadê? Aqui, ó. O erro, né, do score do item I menos o score do item J, tá? Então, quer dizer, a cada etapa aqui ele está aumentando, está reajustando os parâmetros, né, do BU, BI, P e Q, né? De modo que aquela diferença entre um item I conhecido e um item J desconhecido vai aumentando cada vez mais, tá? Então aqui você está maximizando isso daí, está otimizando isso daí, tá? E depois a função de predição, né? Que é simplesmente pega lá itens candidatos, né? Que o usuário não viu, aplica cadê aqui o onde que está isso aí? É isso aqui de cima, né? Ó. Ele faz a P vezes Q, né? Então, faz isso então para todos os itens candidatos, ele calcula, aplica o próprio modelo, né, de ranqueamento, ele aplica para aquele item candidato e aí depois ele faz a ordenação, né? Tá? E aí aqui eu tenho um exemplo, né, com o dado um usuário 0, né? Aqui já é otimizada essa lista aqui, então, para ele, né? Top 10 aqui para esse usuário, tá? Aqui também eu coloquei um exemplo do Case Recommender, né? Então, esse Case Recommender, como eu falei, é a biblioteca, né, do aluno meu fez, tá? Que tem o BPR implementado lá. E aí eu falo, é o que eu estou aplicando, né? Só aplicando direto, tá? E aí ele também me gera aqui, ó, acho que é basicamente o mesmo rank. Não, muda alguma coisa, uma coisa ou outra, mas é por conta da aleatoriedade, né, do modelo, inicialização, inicial, né? Então por isso que dá um pouco de diferença, mas a ideia é a mesma, tá? Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Tranquilo, professor. Eu não tenho dúvida. Maravilha. Então tá, gente. Então a aula de hoje foi essa. Aula não, né? Palestra. Né? A palestra. Monitoria para o trabalho. A monitoria, Tá bom? Eu vou colocar aí depois esse vídeo lá no E-Disciplinas, tá? E é isso aí, tá? Então a gente vai. Eu vou mantendo vocês informados, tá? Conforme vai o andar aí, né, da greve, tá? Então, assim, teoricamente a próxima aula nossa presencial seria a prova, tá? Mas assim, se tipo for em cima da hora, né, daí eu dou, né, alguns dias para vocês revisarem o conteúdo, né? Então, por exemplo, se segunda-feira eles falam, terminou a greve, eu não vou aplicar a prova logo na terça, tá? Eu deixo, por exemplo, aplicar na quinta e na terça a gente faz uma aula normal, tá? Então, deixar um tempo aí para vocês se prepararem melhor para a prova, tá? E aí, já respondendo quem às vezes está pensando em perguntar, né? Tipo, a prova 1, né, o conteúdo dela é aquele que estava lá, né? Assim, não vai ser esse conteúdo novo, tá? Então, a prova 1 termina lá na filtragem
híbrida, né? Que acho que é o que eu coloquei lá, tá? Então, P1 é até filtragem híbrida e a P2 é tudo, tá? Então, independente de a gente estar vendo conteúdo novo agora, P2 é conteúdo, o conteúdo novo e o conteúdo da P1? é tudo, né? É tudo, Ok. tá? Mas a P1 é só até filtragem híbrida, tá? Beleza? Então, gente, então é isso. Então, valeu então. Então, até semana que vem. Até semana que vem. Até Até. mais, gente. Obrigadão, professor. Tchau, tchau. Obrigado aí pela aula. Valeu. Hum.